E mundo velho sem porteira, aquela cancela reaberta, é doideira para todo lado. O meio gospel tá indo de mal a pior. Esse meio chamado gospel é uma fábrica de escândalos. O evangelho do Senhor, ele é transcendental. Ele é imaculado. Ninguém pode macular. Ninguém pode fazer do evangelho uma mentira. A Bíblia diz, um grande pregador, ela é como um leão, que não precisa que ninguém o defenda. Ele sabe se autodefender. A Bíblia, ela se autodefende. Na história da humanidade tentaram muitas e muitas vezes deturpar a igreja e o evangelho. E nunca conseguiram. E não irão conseguir porque Jesus, o Senhor, ele diz assim, esta é minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falar da maldade que impera hoje nesse meio chamado gospel, tecnicamente falando, né, é perca de tempo. No TikTok, YouTube, WhatsApp, os meios de comunicação, né, você vai sempre receber algum tipo de vídeo, algum tipo de alguém fazendo alguma bagunça com língua estranha, com palavra, uma série de coisas. Mas eu quero aqui registrar algumas coisas, porque eu tenho 2 filhos, né? E não sei por quanto tempo Deus já me queria aqui na Terra. Eu penso hoje de fazer vídeos pensando neles. Então eu vou conversar com meus 2 filhos, Caio e Agatha. É só para você que talvez caia aqui de paraquedas, você conheça, para conhecê-los melhor, o nome do meu filho mais velho é Adiel Caio. Adiel significa ornamento de Deus, né? Ele veio para ornamentar a nossa vida. E, na verdade, na prática, ele é um bagunceiro do caramba, né? Perde chave das coisas, enfim. O oposto daquilo que a mãe deu o nome. Eu escolhi o nome, né? Eu orei, escolhi o nome para ele, e a mãe colocou o nome de Caio por causa do ser de Carla. Mas aí a gente encontra Caio na Bíblia Sagrada também, né? Não é chamado de Caio, é Gaio. Adiel Caio significa cajado. Olha, o bicho é brabo mesmo. E nós temos aí a nossa caçulinha, né? Só 2 filhos. Minha caçulinha, meu tutuzinho, que é Agatha, né? Nome da pedra, que era usado no alforje ali do sacerdote. Agatha, né? Cauane, que eu não sei o que significa. Mas também com C, por causa da mãe, né? Minha esposa, Carla Gardênia. Com esses 3 que eu quero falar. E se você passou por aqui e de repente quer ouvir o que um pai está falando para os filhos, fica aí comigo um pouquinho, tá bom? Eu queria fazer vídeos rápidos, mas cismei, vai ser longo. Que Deus ajude que esse vídeo saia aqui da maneira que nós propomos em nosso coração. Então, pensando nessa bagunça que está no meio gospel, consequentemente, pessoas infectadas pelas heresias, pelo mau caratismo, estão dentro das igrejas, como uma forma protetiva, eu venho falar como você, Caio, você, Agatha, você, Carla, podem, apesar que vocês já fazem, né? Sobreviver espiritualmente é, em primeiríssimo lugar,
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 12. Né? Portanto, nós também, visto que temos rodeado uma tão grande nuvem de testemunhas, que são as testemunhas que aparecem no capítulo 11, né? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Olha aí, certo? Deus não vai ter a gente por inocente por causa das testemunhas do capítulo 11. E ele diz que é para você não se embaraçar com o peso de todo o pecado que nos assedia. O pecado é sedutor. Ele sempre tem alguma coisa que vai lhe atrair. Né? Aí ele diz assim que a gente não pode se embaraçar com isso. Aí ele diz aqui, olha, corramos com perseverança. Perseverança é paciência, é resiliência, é resistência, certo? A carreira que nos foi proposta. Essa propositura aqui é Deus nos chamando, faça isso. Aí o versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Né? Você tem que perseverar, você tem que correr, você tem que resistir, ser resiliente, olhando para Jesus. Certo? Olhando para Jesus. Por que mandou olhar para Jesus? Porque ele é o autor e o consumador da fé. Então, significa que o padrão, modelo de vida deve ser Jesus. É isso aí. Primeiro ponto, quer se libertar do pecado e das heresias, quer se proteger, filho? Minha filha, minha esposa, é exatamente, olha, ter Jesus como um modelo. Quando meu filho for pai, quando meu filho exercer liderança, minha filha, lembre de uma coisa. Sempre de fazer aquela pergunta. No meu lugar, o que é que Jesus faria? Jesus tem que ser o modelo de tudo, né? Modelo de tudo. Então, isso aqui, para mim, é de fundamental importância. Outra coisa muito importante para abençoar a vida de vocês. Está em Atos. Né? Deixa eu ver aqui. Atos. Você encontra aqui 20. E deixa eu dar uma olhada. Atos. Peraí, minha gente. Peraí. Tenha calma. Come on. Peraí. Vamos lá. Atos 26, versículo de número 19. Paulo disse para o rei Agripa. Olha o que Paulo falou. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Primeiro passo, olhar para Jesus. Certo? Ser resiliente, persistente, olhando para Jesus como modelo. Segundo, é seguir, é obedecer à visão de Jesus. O que é visão aí? É plano, é propósito, certo? É aquilo que Deus designou a você fazer, a você ser. Paulo foi designado a ser apóstolo e a pregar o Evangelho. Quando você tem um foco, quando você é uma pessoa focada, obediente, você se torna uma pessoa resiliente, uma pessoa forte, uma pessoa capaz, né, de enfrentar as lutas.
Outra coisa muito importante. Vamos lá. Primeira de Pedro, porque foi ele que escreveu. Não é primeira a Pedro, ninguém escreveu para ele. Então há uma diferença de primeira a Pedro e primeira de Pedro. Capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Vou botar aqui para facilitar. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Por isso mesmo, vos, reunindo toda a vossa diligência, ajuntai, associai com a sua fé a virtude. Certo? Seja uma pessoa diligente, esperta, regrada, uma pessoa ordeira. E aí ele diz aqui, aí você, como uma pessoa inteligente, ordeira, organizada, você vai juntar, associar, mesclar, unir a sua fé. Você não tem fé? Aí você tem que pegar a sua fé e unir ela à virtude, que é o caráter. Certo? Tem que ter caráter, respeito, pudor, certo? Com a virtude, certo? Com a virtude, você tem que ter conhecimento. Não adianta ter caráter se não ter conhecimento. Versículo 6. Com o conhecimento, o domínio próprio, para não se tornar uma pessoa soberba. Tá bom? Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Piedade aqui não é compaixão pelas pessoas, não. Isso pode se aplicar. Porém, piedade aqui é uma vida de adoração, uma vida de devoção a Deus. Com a piedade, a fraternidade, seja uma pessoa fraternal. Fraternidade, amor entre os irmãos. Ame a igreja, ame as pessoas com sabedoria, com inteligência. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, versículo de número 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que você não seja inativo, ou seja, infrutífero, aquele que era parado na igreja, que não sabe fazer nada, né? Nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Quem faz essas coisas vai estar sempre conhecendo Jesus, certo? E versículo 9, pois aquele a quem estas coisas estão presentes, essas coisas não estão presentes, é cego. Olha aí. Vendo só o que está perto. Meu Deus. Esquecido da purificação dos pecados. A pessoa que não tem gratidão nenhuma, não, sabe? Não atenta para a salvação. E o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, o seu chamado, a sua eleição, a sua salvação, né? Porquanto, você fazendo isso, não tropeçareis em tempo algum. Para vocês não tropeçarem, façam essas coisas. Certo? Porque nós estamos vivendo em um mundo em que se diz temente a Deus, pessoas se dizem ser temente a Deus, e elas têm os escolhidos delas, né? Se um pobre supostamente erra, eles massacram. Mas um rico como Kleber Lucas, casou 5 vezes, é beberrão, faz apologia a um regime esquerdopata que apoia aborto, legalização de drogas, casamento de pessoas da mesma
pessoas da mesma acabou a palavra esquecendo aqui, pessoas do mesmo sexo, melhor dizendo, pessoas do mesmo sexo, né? Então, homens como Gessé Aguiar, está explícito que é uma pessoa oprimida, e tantos outros, né? Samuel Mariano, ganham dinheiro, são ovacionados, são perdoados, e etc. Cabe a nós a ter uma vida pura, né? Longe dessas coisas, uma mente bloqueada para isso, né? Então, aqui são conselhos para quem quer de fato ser feliz com Jesus e não se deixar ser vítima desses maldosos que estão no nosso meio, o joio, né? Enfim, a segunda parte do conselho é: procure ser uma pessoa inteligente, procure trabalhar nas suas emoções, uma pessoa forte nas suas decisões, sempre se orientando com pessoas espirituais e mais velhas, para tudo na vida, namoro, casamento, certo? Trabalho. É importante você ter o aconselhamento de pessoas mais velhas, entendeu? É importante honrar a sua origem, quem você é, seu pai, sua mãe, entendeu? Sua igreja, sua fé, seu Deus, entendeu? É importante fisicamente estarem preparados para o embate, sempre tratando da saúde, porque bateu de frente, filho, espiritualmente vocês estão prontos, intelectualmente estejam prontos, mas fisicamente também. Entendeu? Para adquirir respeito. É isso aí. Procurem ser pessoas mais reservadas. Poucas amizades. Provérbios 18 diz, no versículo 24. Aquele que tem muitos amigos entra em muitas confusões. Mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, muitos amigos, muita confusão, muita bagunça. Entendeu? Tenham cuidado com a carne, os desejos da carne. Tem que ter cuidado com isso. Isso é um mal que destrói casamento, família, igreja, sociedade, tira a pessoa do foco. Entendeu? Nunca queira estar em um lugar em que pessoas escarnecem da sua fé. Se você não pode influenciá-los, saia desse meio. Tá bom? São conselhos básicos para uma vida feliz. Estude bastante. Se graduem o quanto vocês puderem. E sempre tendo a Bíblia como o seu único manual de regra, fé e prática. E, por último, vivam a vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Alachou, Menerai. Glória a Jesus. Uma vida de oração. Ore bastante. O que orar, papai? Orar é falar com Deus. Eu tenho manias de orar. Eu aprendi a orar de joelho, com o rosto no pó, essa coisa. Mas aí eu comecei a entender que Deus é uma pessoa. Eu li o livro Bom Dia, Espírito Santo, que hoje muita gente fala mal. Mas leiam. Se tem um livro que você tem que ler e acreditar, depois da Bíblia Sagrada, é o livro Bom Dia, Espírito Santo. E eu fiz exatamente o que aquele livro ensina. A
Acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Tratar Deus e o Espírito Santo do Senhor como uma pessoa. Porque, de fato, ele é um espírito pessoal. Ele é uma pessoa. E aí eu passei a tratar assim. Aí tem dias que eu sento aqui, ó. Glória. Cafezinho do lado, Bíblia do outro. Alavachuri de que ovas. E aí eu começo a falar com Deus. Como uma pessoa fala com o seu melhor amigo. Ou com o seu pai amado, sua mãe querida. E é isso que fortalece. Outra coisa, aproveite esses momentos de oração e peça para esse amado nosso. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Você pede para Ele te encher de poder, de unção. Glória. Louvado seja Deus. Você queira ser cheio do Espírito Santo. Aí vocês vão ver que a casa que vocês têm, se for uma casinha simples, né? Eu creio que vocês vão ser prósperos, muito prósperos. Mas independente da casa e da situação que um dia vocês vão se encontrar, a situação, as circunstâncias adversas, elas não vão esmagar vocês. Porque um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de alegria. Alevanto e calaui revanagácia. Alebaço e decome anagasúbria. Aleluia. O papai aqui e a mamãe moraram em casas pobres, lugares pobres. Nós sonhávamos de nos casar e morar numa boa casa, ter um bom carro, né? Nos parâmetros da normalidade. Mas tivemos que passar primeiro por tanta dificuldade. Mas, em todo tempo, éramos e somos felizes pela presença de Deus na nossa vida. Alavassui decome anai. E vocês são testemunha disso. O Senhor é o meu pastor. Nada, de nada, sentirei falta. A presença dele é maravilhoso. Sabe o que as pessoas diziam para mim? Diziam assim, que adianta você ser cheio do Espírito Santo e ter conta para pagar? Adianta ser cheio do Espírito Santo e tá lá doente, e morando numa casinha, entendeu? Porque essas pessoas elas não entendem que a prioridade da nossa vida é Deus. Aí quando você é cheio dele, aí você tem disposição para trabalhar, você tem força para aguentar calúnia, você tem força para falar as verdades, você tem força para lutar, você tem garra e você tem paz para dormir e saber que no outro dia Deus vai abrir uma porta para resolver os seus problemas. Glória. Eu estou aqui, ó, as perninhas tremendo aqui, ó. E dizendo glória porque eu estou sentindo uns arrepios, um negócio, sabe? A presença, quando a gente começa a falar nele. Aí ele dá força para a gente, ele dá alegria, e ele dá sabedoria, direção para vocês conquistarem na vida. Glória. Lavaço e decome, nehai, alevúcia, decanto, como a naraxé de quimicovas. Então, é maravilhoso. Faça isso e vocês serão felizes. Tá bom? É um conselho por hoje. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Você que ouviu esse aconselhamento, esse bate-papo de pai e filho, não que eu não faça isso presente com eles, eu faço isso muito mais melhor do que aqui. Estou fazendo aqui propositalmente para que esse vídeo alcance mais pessoas. E para que um dia, sei lá, eu bem velhinho, meus filhos talvez distantes de mim, ou sei lá, ou Deus me leve antes, isso aqui seja um registro para meu netinho, minha netinha, quem sabe, né? Ficar registrado esse momento aqui, ó. Tá bom? Deus abençoe.